Fala galera, estamos aqui para mais uma live. Deixa eu só ajustar as coisas aqui. Live muito importante, né? Tá no hype esse conteúdo e acredito que vai ser muito edificante para nós conversarmos um pouco sobre isso. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, meu camarada, considere essa possibilidade, se inscreva no canal, nos dê essa moral. Esse é um assunto que está dando o que falar, né? Nas redes sociais, está repercutindo demais essa questão aí do Léo Lins. E eu gostaria de fazer uma reflexão que eu julgo um tanto profunda com vocês, né? E essa meditação que eu trago hoje, como eu já falei, é um tema que gera bastante debate, já está gerando bastante debate. E aqui, gente, uma coisa importante. Não se trata de julgar a pessoa, mas de analisar as implicações de um precedente que, ao meu ver, pode pavimentar um caminho perigoso para a liberdade de expressão aqui no Brasil, né? Que essa liberdade já está tão ameaçada e podemos estar em uma situação talvez um tanto que pior ainda, né? E impactando não apenas o campo do entretenimento, mas, e isso é crucial, até mesmo o próprio púlpito onde a palavra de Deus é proclamada. Nos últimos dias, nós fomos bombardeados com a notícia da condenação do comediante Léo Lins, né, condenado a 8 anos e 3 meses de reclusão. Uma sentença muito severa, motivada por conteúdo considerado ofensivo e discriminatório em suas apresentações de stand-up comedy, né? E aqui reside o cerne da nossa discussão. Uma moto passando aqui. O cerne da nossa discussão está justamente aqui, né? Nessa condenação, que é a subjetividade da ofensa e a interpretação do que é verdadeiramente uma arte, uma sátira ou um discurso de ódio. E é fundamental, e digo com clareza que a palavra de Deus nos exige, que nós compreendamos a natureza da atuação artística, especialmente no stand-up comedy. Um comediante, gente, ao subir no palco para fazer a sua interpretação e a sua atuação, a gente precisa entender que ele assume uma persona. Ele é um personagem. Ele não é um indivíduo em sua totalidade, mas uma representação muitas vezes exagerada, caricatural, de ideias, comportamentos ou até mesmo de preconceitos presentes na sociedade. É como um ator que interpreta um vilão. Ninguém, em sã consciência, exigiria a prisão de um ator por ele ter proferido falas malignas, cometido atos hediondos, isso dentro de um roteiro. Ninguém é maluco de pedir, por exemplo, a condenação da Adriana Esteves, que fez o papel da Carminha, por ter jogado, sei lá o que ela fez, parece que jogou a moça no lixão, alguma coisa assim. Ou atores que cometeram assassinatos dentro do roteiro. Então, ninguém em sã consciência pediria a prisão desses atores. Por quê? Porque sabemos que ele está interpretando alguém, está num personagem, está dentro de um roteiro. E a lógica é a mesma. Se formos prender todos os personagens, teremos que abarrotar as cadeias com atores por cada papel que já interpretaram. O limite entre a representação artística e a pessoa real precisa ser salvaguardado, sob pena de nós aniquilarmos a arte por completo. Mas a discussão ela se aprofunda. E a condenação levanta a questão da ofensa e da discriminação, né? Esse foi o teor da condenação. Mas quem define o que é ofensivo? Qual o critério para determinar o que é um discurso de ódio ou o que é uma piada de mau gosto, que, embora desagradável para alguns, não visa incitar a violência ou a segregação de forma genuína? Quem é que é o juiz? Quem é o árbitro disso tudo? A linha é bastante tênue. É uma questão muito, eu diria até que muito subjetivo. É uma subjetividade sem tamanho, é quase que um abismo. O que é hilário para um, para outro é execrável. E nesse terreno movediço que se instaura a insegurança jurídica e a autocensura.
Você começa a se regular, porque você já não sabe o que mais você pode falar, o que você não pode falar. E aqui eu quero fazer um paralelo direto e muito sério com a nossa realidade como povo de Deus. Se hoje um comediante ele é condenado por personificar piadas que tocam em temas delicados, o que impede que futuramente pastores e pregadores sejam alvos de acusações semelhantes? Pensemos bem, a palavra de Deus, em sua pureza e verdade, muitas vezes é ofensiva para o mundo. Ela confronta o pecado, ela denuncia a injustiça, ela chama a santidade, ela chama o indivíduo à santidade. Quando o pastor, que é ungido por Deus, ele prega contra o adultério, contra a fornicação, contra a idolatria, ou qualquer outra prática que a Bíblia abomina, e ele está, né, assim, aos olhos de muitos, discriminando um estilo de vida, né, quando ele vai falar sobre ali a prática homossexual e coisas do tipo, tudo isso pode ser encarado como um discurso de ódio facilmente, quando tudo é muito subjetivo. Quando exortamos a congregação a se arrepender de seus maus caminhos, estamos ofendendo aqueles que se orgulham de suas escolhas pecaminosas. Estaremos nós, no futuro próximo, sujeitos a processos e condenações por proclamar a verdade que liberta, mas que também confronta? Essa é a questão que se levanta, e como esse canal é um canal de teologia, é isso que eu quero levantar aqui com vocês. E a palavra de Deus ela vai nos dizer lá em 2 Timóteo 4:2, vai falar o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado para fazer isso em qualquer ocasião, favorável ou desfavorável. Corrija, repreenda, encoraje, com toda a paciência e ensino. O que acontece se a ocasião desfavorável se tornar o próprio sistema legal que interpreta que interpreta as leis, né, e toda essa movimentação, que interpreta a correção e a repreensão bíblica como um discurso de ódio e discriminação? Como é que vai ser? A Bíblia diz: pregue a tempo e fora de tempo. E esse fora de tempo aí? Como é que vai ser? É um cenário que, como pastores e líderes, né, pastores e líderes, membros do corpo de Cristo, demais posições eclesiásticas, nós precisamos considerar com seriedade o que esse momento está exigindo. Foi com o comediante, mas poderia muito facilmente ser com qualquer outro. E ainda mais, nós precisamos refletir sobre a responsabilidade individual de quem consome o conteúdo. Vivemos em uma era de acesso irrestrito à informação e ao entretenimento, e ninguém é forçado a assistir um show de stand-up comedy de um comediante cujo estilo não lhe agrada. O consumo é completamente voluntário. Assim como quem não se sente bem andando de ônibus, podemos dizer assim, não pode exigir que os ônibus sejam banidos e que os motoristas sejam presos. Apenas não ande. Apenas não consuma esse meio de locomoção. Da mesma forma, se um programa de televisão ou um show de comédia não lhe agrada, a solução é simples: mude de canal, não compre o ingresso, não assista. A responsabilidade pelo que entra em nossos ouvidos e em nossa mente é primeiramente nossa. A liberdade de escolha é um dom divino e um pilar de toda a sociedade livre. Se permitirmos que o Estado defina o que podemos ou não assistir, ouvir, ler, nós estaremos abrindo a porta para a censura e o controle da mente, algo que a história nos mostra ser um terreno fértil para a instauração e a instalação de uma tirania sobre nós. Muitos argumentam que a condenação é uma forma de proteger grupos vulneráveis e tal. E sem dúvida, a proteção dos mais frágeis é um mandamento cristão e um pilar de uma sociedade justa. Mas a forma como essa proteção é buscada importa também para nós. A criminalização de palavras que não incitam diretamente à violência física ou à segregação, mas que são interpretadas como ofensivas, é uma via perigosa. O diálogo, a educação e a conscientização e a busca por mudanças de mentalidade são ferramentas muito mais eficazes e alinhadas com os princípios da fé cristã do que a imposição apenas, que no fundo apenas suprem a expressão e, sem resolver a raiz do problema, acaba nos fazendo com que nós nos submetamos a, de fato, uma tirania. E talvez essa possa ser a intenção de quem promove essa censura. Pensemos bem na exortação de Paulo em Romanos 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É o que o texto vai dizer.
Viver em paz com todos não significa silenciar a verdade ou nos curvarmos a cada suscetividade, mas buscar harmonia através do respeito mútuo, do diálogo, e não de forma coercitiva, não através da coerção. A paz genuína, ela surge quando as pessoas podem se expressar, debater e sim, até mesmo discordarem umas das outras, sem temor de represálias, por meras palavras ou por mais desagradáveis que possa parecer para alguns, principalmente a represália legal, né, jurídica, que é a pior de todas. E a preocupação aqui não é defender o teor de cada piada ou a conduta de cada comediante. A preocupação é com a abertura de um precedente que pode, e a história nos mostra que quase sempre o faz, ser expandido. Se hoje é um comediante, amanhã pode ser um jornalista, pode ser um deputado, pode ser um escritor. Em breve, pode ser eu, pode ser você, ao proclamar a palavra de Deus em sua plenitude e sem diluições. A liberdade de expressão, ainda que por vezes desagradável, é o oxigênio da democracia e, para nós cristãos, espaço vital para a proclamação do Evangelho. E diante disso tudo, amados irmãos, qual que é que devemos fazer? Qual é a nossa reflexão? Primeiro, nós devemos orar. Oremos pela liberdade de expressão em nosso país, oremos por discernimento para que nossos líderes e magistrados possam ter sabedoria nas suas ações. Oremos para que a palavra de Deus continue a ser proclamada sem amarras. Mas, em segundo lugar, exerçamos o nosso direito de escolha com sabedoria e também com muita responsabilidade. Não nos alimentemos daquilo que nos faz mal, seja tela, né, seja computador, seja nas telas mesmo, de modo geral, ou fora dela. Mas, ao mesmo tempo, defendamos o direito dos outros de se expressarem, mesmo quando nós discordamos das suas falas, desde que essa expressão não transborde para incitação direta à violência ou ao ódio explícito que ameaça a integridade física de alguém. Mas, em terceiro lugar e mais importante, lembremos que a nossa maior liberdade está em Jesus Cristo. Ele nos libertou para vivermos uma vida de amor, verdade e graça. E que nossa voz, como cristãos, seja sempre a voz da liberdade, a voz da verdade, sim, mas também da compaixão e da busca pela verdadeira justiça. Que nosso exemplo seja o de quem sabe discernir o que é certo, sem cair na armadilha de silenciar a voz do outro, mesmo se essa voz do outro nos incomodar. Que a luz de Cristo brilhe em nós, iluminando nossos caminhos de liberdade e de responsabilidade em uma sociedade que tanto necessita das duas coisas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Até a próxima. Que Deus abençoe.